Olá, boa noite. A partir de hoje estaremos juntos aqui no Primeiro Plano. Conto com a sua companhia. No programa de hoje, você vai saber sobre doação de sangue, ato que salva vidas, e também vai conhecer histórias de pessoas que superaram e venceram as limitações. Estamos no Junho Vermelho, mês que tem como objetivo conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador de sangue. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Porém, infelizmente, menos de 2% dos brasileiros praticam esse gesto de generosidade. O resultado disso são estoques baixos em quase todos os hemocentros do país. Para se ter uma ideia, uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Todo o processo, desde a triagem até a doação, é rápido. E já parou para pensar que a pessoa que está ajudando hoje pode ser o seu doador amanhã? Todos nós podemos precisar dessa mesma ajuda um dia. A repórter Tiara Castilho conta mais pra gente. O Deusimar chegou cedo ao Hemocentro de Goiânia para doar sangue. Passou pela triagem hematológica, onde foram verificados os sinais vitais, peso, altura e dosagem de hemoglobina, de maneira não invasiva. Depois ele passou por uma triagem clínica, onde foram avaliados o estado atual de saúde, os antecedentes, hábitos de vida e procedimentos invasivos, para ver se ele está apto para doar sangue. Antes da coleta, o operador de máquinas fez um lanche. É que não é indicado fazer a doação quando está de jejum. Na sequência, foi para a sala de coleta. O procedimento é relativamente rápido, desde o cadastro e triagem clínica até a coleta de sangue. O processo dura em média 40 minutos, ou seja, menos de 1 hora. E em média 7 minutos, ele que tem o hábito de ser doador de sangue há cerca de 20 anos, completou a boa ação. Eu comecei a doar, na época foi devido ao problema de saúde da minha mãe, né? Aí ela precisou, aí a gente não podia, que a gente era tudo menor, meus irmãos. Aí nós corremos atrás de pessoas, vizinhos, né? Aí fizeram doação para nós. Aí eu falei assim, da mesma forma que estão doando, a gente está precisando, assim, quando eu ficar de maior também eu vou começar a doar. E daí eu fiquei de maior e comecei a fazer doação de sangue. E de lá para cá eu nunca mais parei. De doador de sangue, há quase 10 anos lá atrás, o Deusimar conta que passou por um procedimento cirúrgico e, na época, para a melhor recuperação dele, precisou receber sangue. Para o operador de máquinas, esse também foi um momento muito importante na vida dele. Assim, eu me senti assim, agradecido por Deus, né? Porque a gente fala assim, é o homem que disponibiliza essas maquinárias, essas coisas, mas é Deus que usa, né? Então, na época, eu nem sabia. Aí eu precisei de fazer uma cirurgia na coluna e o médico falou que tinha que ser rápido. E aí eu fiz a cirurgia em 2013, no dia 3 de fevereiro de 2013. E justamente nessa época, eu fui beneficiado, que eu precisei de sangue, né, de doação, através dessa cirurgia. E me senti assim agradecido, né, a Deus. E eu já era doador. Aí, a partir do momento que eu fiz a cirurgia, aí que eu me senti mais assim na vontade de doar, de sempre doar. E eu, enquanto vida tiver, eu quero ser doador. Você já influenciou alguém também a doar sangue? Já falou, gente, vamos lá doar? Já. Amigos, vizinhos, meus próprios irmãos. Tem um deles que ainda não doou não, que mora de medo, não podem ver sangue. Mas dizem que ainda vai doar ainda. Aí eu vou ver que eu vou trazer ele para doar sangue. Depois de doar sangue, é preciso que a pessoa faça um pequeno lanche e hidrate-se. Isso garante que o doador ou doadora continue se sentindo bem durante todo o dia. Em cada doação, uma pessoa doa, no máximo, 450 ml de sangue e em cerca de um dia, o organismo já repõe a quantidade que foi retirada durante a doação. O sangue é insubstituível, ele não é produzido de forma artificial. Uma pessoa, quando ela doa uma bolsa de sangue, pode ajudar a salvar a vida de até 4 pessoas. E é sobre essa doação de forma voluntária que a gente conversa agora com a Denise Goulart, ela que é diretora da Rede Hemo do Estado de Goiás. Denise, qual que é a importância de ser um doador de sangue?
Bem, é muito importante se tornar um doador, porque esse gesto salva a vida de inúmeras pessoas. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, nós temos 222 serviços de saúde credenciados na rede estadual de hemocentros, onde nós atendemos a variadas patologias, desde uma cirurgia, por exemplo, um transplante, até o tratamento de doenças crônicas e acidentes de trânsito. O que é preciso para a pessoa ser doadora de sangue? Para ser doador de sangue é extremamente simples. Primeiro precisa ter boa vontade. Ter idade entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que os menores precisam da autorização dos pais, que está disponível inclusive no nosso site. As pessoas que já doaram uma vez na vida até os 59 podem continuar doando até 69 sem nenhum problema. Precisa ter acima de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Depois que o sangue é coletado, ele é encaminhado para essa sala, que é o setor de processamento, onde é fracionado em até 4 hemocomponentes, que são hemácias, plasma, plaquetas e crioprecipitado. Só que antes disso, assim que a bolsa com sangue chega, ela fica de repouso. É colocado em um recipiente que vai para uma máquina centrifugar. Na sequência, o sangue é separado. Em outro aparelho, o líquido se transforma nos hemocomponentes. O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação. Nós sempre alertamos que é um processo extremamente simples, seguro, tanto para doador e receptor. Então, algumas pessoas têm ainda mitos em torno desse procedimento. A gente esclarece que, se não for seguro para você doar, não será indicada a doação de sangue. O Hemocentro é um ambiente extremamente preparado, controlado para que você doe em segurança, que você doe regularmente, sem nenhum prejuízo para o seu organismo. Nessa sala onde nós estamos é o estoque. Aqui todas as bolsas de sangue estão preparadas e aptas para irem até as unidades de saúde. Como nós podemos ver, alguns tipos sanguíneos estão praticamente em falta, que é o caso do O negativo. Décadas depois da descoberta do sistema de grupo sanguíneo ABO, outro fator revolucionou a prática da medicina transfusional, a identificação do fator RH, onde cerca de 85% das pessoas possuem o fator RH nas hemácias, sendo chamados de RH positivo 2, já que outras 15% restantes que não o possuem são chamados de RH negativos 3. Hoje é muito importante conhecer o tipo sanguíneo em relação ao sistema RH, pois isso evita reações de incompatibilidade em uma transfusão de sangue. Além do sistema ABO, o mais conhecido, com 8 tipos sanguíneos: A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo, A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. Há tipos de sangues raros, como o Bombay, considerado falso O negativo, e o sangue dourado, que tem um RH nulo, não conta com nenhum tipo de antígeno. Denise reforça que todo tipo de sangue é extremamente importante para os hemocentros. Todos os sangues são importantes. As pessoas às vezes falam, eu sou A positivo, sou O positivo, é um sangue mais comum na população, então não é importante. São igualmente importantes. Se eles têm muita quantidade de doadores, também tem muitos receptores, então a gente precisa de um estoque significativo para atender toda essa população. Mas a gente tem uma carência, já pela incidência mesmo na população, dos sangues RH negativos. Nesse momento, nós estamos com um estoque mais baixo de A negativo, B negativo e O negativo. O O negativo, em especial, é um sangue com maior compatibilidade, então em situações de emergência, como acidentes de trânsito, traumas, o paciente politraumatizado, a gente precisa de um atendimento rápido e nem sempre é possível fazer os testes de compatibilidade. E o O negativo, como é o doador universal, a gente usa em maior quantidade nesse serviço de urgência e emergência. É preciso doar sangue? É preciso doar e doar com regularidade.
Existem critérios que permitem ou impedem uma doação de sangue. Eles são determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde e têm como principal objetivo a proteção ao doador e a segurança de quem vai receber. Homens podem doar a cada 60 dias, ou seja, máximo de 4 doações por ano. Já as mulheres podem doar a cada 90 dias, sendo até 3 doações ao ano. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, apresentar peso acima de 50 quilos para homens e 56 para mulheres. Além disso, pessoas que possuem tatuagens e maquiagens definitivas devem aguardar um prazo de até 1 ano para doar. Então, eu faço convite a você que atende a esses critérios, venha a uma das nossas unidades, nós temos 9 em todo o estado de Goiás, e você também pode se tornar um doador. De acordo com dados do Ministério da Saúde, atualmente são coletadas no Brasil cerca de 3,5 milhões de bolsas de sangue por ano. O número corresponde ao índice de 1,8% da população, sendo que a recomendação seria cerca de 3 a 5% ser doadora. Embora o percentual esteja dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, ainda é preciso aumentar o índice. O que os hemocentros recebem é essencial para os atendimentos de urgência, realização de cirurgias de grande porte, transfusão de sangue para pacientes com doenças crônicas como a anemia falciforme, entre outros problemas e doenças. E quando o assunto é a doação de sangue, muitos mitos e verdades rondam este processo. E para esclarecer algumas dúvidas, a gente conversa agora com a médica hematologista, a doutora Carolina Iracema. Seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno, doutora. E eu já começo, então, com o seguinte mito ou verdade: quando a mulher está no período menstrual, ela pode ou não fazer a doação de sangue? Olá, obrigado pelo convite. É um mito. A mulher pode sim fazer doação de sangue no período menstrual, não tem problema. O que a gente avalia é se a pessoa, pode ser mulher ou homem, está com anemia ou não. E aquelas mulheres que menstruam muito, às vezes têm anemia, mas isso a gente vai avaliar antes da doação. Certo, não, tranquilo. Doutora, uma outra dúvida que eu gostaria que a senhora esclarecesse para a gente é qual é a quantidade retirada de sangue ali no momento da doação. Ela pode fazer falta para a pessoa em algum momento da vida? Não, a gente faz toda uma avaliação. Antes da pessoa doar sangue, a gente tem certeza que aquilo não vai fazer falta para ela, tá? É uma quantidade que realmente não vai ter nenhuma prejuízo para a pessoa. Para a pessoa doar sangue, ela vai continuar saudável do jeito que ela entrou. A gente tem um total de sangue no corpo, a gente doa só um percentual muito pequeno desse total de sangue no corpo e ele continua circulando normalmente. Ele realmente não vai fazer diferença nenhuma para a pessoa. Casos em que são proibidos a doação de sangue são portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2. A mulher que estiver amamentando deve aguardar 12 meses após o parto para estar apta a doar sangue. Se você estiver com gripe ou resfriado, o ideal é aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas para fazer a doação. Em casos de remédios controlados ou não, tomados regularmente, o ideal é que o candidato entre em contato com o hemocentro para verificar a aptidão para doar sangue. Casos de hepatite B e C são estritamente proibidos de doar sangue. Em relação à hepatite A doação não é recomendada a quem teve a doença após os 11 anos de idade. A doação de sangue é um ato importante para quem doa e também para quem recebe. Ser um doador de sangue é um ato voluntário, né? É uma ajuda que você vai fazer sem nenhuma pretensão, sem receber nada de volta, a não ser que você saiba que você está ajudando alguém, que você pode salvar a vida de alguém. Existem muitos casos que se a gente não dá o sangue, se a gente não ofertar o sangue para o paciente, ele vai morrer. E aí a gente doa o sangue, e esse sangue que você usou pode mesmo salvar a vida. Então, a diferença
entre viver e morrer pode estar naquele seu ato de doar sangue, o que é algo muito recompensador. E para quem vai receber, existem muitos casos que se você não recebeu sangue, você simplesmente não vai conseguir continuar junto conosco. Então, precisa receber justamente para a gente continuar tendo vida e passar um obstáculo, né? Que o sangue vai te ajudar a passar esse obstáculo para você continuar a viver junto com sua família e amigos. Há pouco tempo, Walter precisou receber a doação de sangue para um tratamento de saúde. Ele conta que anteriormente, quando familiares e amigos precisaram, ele chegou a doar. E agora, vivendo essa realidade, se sentiu bem em saber que, graças à doação de pessoas desconhecidas, ele conseguiu se salvar. Eu estava num tratamento de câncer, né? É um câncer no sangue, é um linfoma, linfoplasma cístico. E decorrência desse linfoma, eu tive, né, anemia profunda. E com essa anemia, eu tive que tomar sangue por 2 vezes na clínica. A gente se sente numa angústia terrível, né? Porque, embora a gente saiba que na clínica e no banco de sangue tem algum estoque, a gente depende de outras pessoas que fazem essa doação. Então, eu fiz alguma campanha aqui no meu ciclo de amigos, né? Também na igreja, enfim, pessoas que estão dentro do meu ciclo, para irem doar, para repor esses estoques. Mas uma coisa curiosa que aconteceu é que, embora tenha alguns poucos tipos de sangue, a compatibilidade de cada sangue é muito particular, devido a uma série de questões complexas, né? Então, o banco de sangue, por exemplo, atrasou a minha transfusão em 3 ou 4 dias, uma delas, né, porque não achava sangue compatível, né? Era bem interessante isso, a gente não sabe dessas particularidades, mas a gente, vivendo nesse contexto, a gente percebe que a coisa não é tão simples, né? Você tem que pegar o sangue, tem que tratá-lo, tem que classificá-lo, para depois achar uma pessoa, né, que com a amostra do sangue dele vai ter a compatibilidade para receber aquele sangue. O engenheiro civil ainda está em tratamento, mas depois de 12 meses, que é o tempo necessário para quem recebeu uma doação de sangue poder doar, ele pretende continuar com a boa ação. Isso nos faz até refletir para que mais pessoas, né, possam, assim, ser tocadas no coração, né, para que possam doar, porque como você falou mesmo, se as pessoas não doarem, a gente não existe, né? Não tem como a gente sintetizar isso de forma química para uma pessoa que está precisando receber. O sangue é uma substância essencial para a sobrevivência humana. Ele é responsável pelo transporte do principal combustível do nosso organismo, o oxigênio. Por mais que seja algo extremamente importante, até hoje, apesar de estudos, pesquisas e até tentativas de se criar um substituto, ainda não pode ser produzido de forma artificial. Você já imaginou que todos os dias milhares de pessoas em todo o mundo precisam desse líquido tão precioso para sobreviver? E somente você, ou melhor, nós, podemos ajudar. Sem sangue, a saúde entra em colapso e não é uma tarefa simples manter os estoques dos hemocentros cheios. Recentemente, acompanhamos notícias por todo o Brasil, onde existe a falta de sangue nos estoques. Por isso, cabe a você, a todos nós, pensarmos na doação de sangue como um gesto de solidariedade e que pode salvar a vida de um amigo, um familiar, um conhecido ou até mesmo de alguém que a gente não conhece, mas que precisa da nossa boa vontade. É importante e essencial pensarmos que a doação de sangue é um gesto espontâneo e que pode mudar para sempre a vida de alguém, inclusive a sua. E daqui a pouco você vai conhecer várias histórias de pessoas que vivem sem limites e são verdadeiros exemplos de superação. Eu volto logo após o intervalo. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos.
Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Agradeço a sua companhia aqui na TV Pai Eterno. Viver além das limitações. Segundo dados do IBGE, são mais de 17 milhões de brasileiros com alguma deficiência, sendo mais de 8% da população em geral. Você vai conhecer histórias inspiradoras de pessoas que superaram todas as barreiras e fazem disso um objetivo de vida, além das instituições com projetos de inclusão social. Você já deve ter ouvido uma célebre frase: limites só existem para quem acredita neles. E nas histórias de vida que vamos apresentar hoje, você vai perceber que as pessoas com deficiências físicas e também intelectuais podem ir muito além do que geralmente nosso achar estabelece como limites para elas. No Santuário do Irmão, em Trindade, temos uma das maiores instituições filantrópicas do país e que presta assistência a muitas pessoas com deficiência. O amor e cuidado expressado pelos colaboradores da Vila São Cotolengo com os pacientes ajuda a superar limites. Nesta unidade psiquiátrica da instituição, a equipe multidisciplinar da Vila já conseguiu grandes feitos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que vivem aqui. Os pacientes, quando vêm para a Vila, têm muita dificuldade de socialização. Então, esse é um trabalho muito importante que a gente faz para socializar elas, né? Em relação ao convívio delas uma com a outra, para não ter nenhum conflito entre elas. Então, a gente trabalha muito em cima dessa parte, da socialização delas. A Maria Socorro é um dos maiores exemplos. Ela tinha uma grande dificuldade de socialização e não participava das atividades em grupo. Mas o trabalho dos especialistas, feito com muito profissionalismo e dedicação, ajudou a reverter esta situação. Ela, quando chegou aqui, ela não tinha contato com ninguém, ela não gostava, ela se autoagredia. Se a gente convidasse ela para participar de alguma atividade, ela se jogava no chão, batia a cabeça no chão, na parede. Ela não é agressiva com outras pessoas, mas com ela mesma. Então, com o nosso trabalho aqui, com as nossas atividades, nós conseguimos que hoje ela participe da cozinha terapêutica, que ela participe do redário, que ela participe do relaxamento que a gente faz, das atividades cognitivas. Hoje, a Socorro, você consegue levar ela para fazer um exame fora da vila, se precisar, de ir ao dentista, coisa que no começo ela não aceitava de jeito nenhum. Então, para a gente, para a equipe multi, isso foi um ganho muito grande. A Miriam coordena as equipes multidisciplinares que atuam no atendimento aos pacientes internos da vila e comenta como este trabalho é tão importante. Além de trazer a autoestima,
com certeza é processo terapêutico extremamente eficaz. Traz excelentes resultados. Tanto é que nós temos pacientes na casa que, através das terapias, desenvolveu tanto que fez faculdade, se casou e teve alta da vila. Outro grande exemplo daqui é o famoso Diogão. Ele é uma figurinha carimbada da instituição. Já conseguiu dar muitos passos em sua evolução e independência. Ele consegue realizar muitas de suas atividades sozinho. Para ele, tomar banho só, se deitar em sua cama sem auxílio de outras pessoas e realizar outras atividades cotidianas, antigamente, era tido como bem improvável. Inclusive, eu estava até arrumando minha cama ainda sem chegar. Inclusive, eu passo minha cama sozinho, eu banho sozinho, mas com auxílio, né? Com o pessoal me banhando, então... Segundo a Miriam e a Jusilene, o afeto, o cuidado, o amor, os laços formados com os pacientes também são terapêuticos. É muito significativo falar que junto vem a empatia do terapeuta com o paciente e o amor que existe nessa casa. Que amor cura. O contato físico com os pacientes também cura. Nós viemos agora na ADFEGO, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Aqui muitas histórias de superação se cruzam e são algumas dessas histórias que nós vamos apresentar agora para vocês. A deficiência não é obstáculo para os associados da ADFEGO. Eles provam de várias formas que são pessoas capazes, seja através da arte, do esporte ou da conquista de espaços no mercado de trabalho. A Emily, por exemplo, ainda aos 3 meses de vida, recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral. Hoje, com seus 19 anos, ela que teve muitas vezes sua capacidade intelectual questionada, já concluiu o ensino médio e almeja chegar à faculdade. Por conta da dificuldade na fala, é a mãe da Emily, a Eronice, que conta para nós esta bonita história de superação. A Emily frequentou a escola militar, formou na escola militar, fez ensino médio, né? Aí fez o Enem, quer fazer faculdade, quer fazer arte plástica. Especializar em pintura, né? Ela já faz os quadros dela. Aí, só que às vezes ela tá bem para fazer, às vezes ela não quer fazer. E a rotina dela, o que ela quer, eu incentivo. Eu dou o apoio. Eronice conta ainda que depois de ganhar um tablet de presente, a Emily passou a desenvolver uma grande habilidade com os pés e conseguir digitar, navegar pelas redes sociais e ainda aprimorou esta habilidade para fazer produções artísticas através da pintura. Aí logo na incentivo ela me pediu um tablet. Aí eu pensei assim, mas será que vai dar certo, né? Aí deu um tablet para ela. Ela desenvolveu os pés. Ela é craque nos pés, nos pezinhos, para digitar. A mãe, orgulhosa, conta ainda como a filha é uma pessoa feliz e que deu a ela uma capacidade de enxergar a vida com outros olhos. Eu me falo assim que eu sou muito realizada. Emily, para mim, é tudo na minha vida, essa menina. O que eu posso fazer? Se eu saio, tá faltando um pedacinho. Quando eu saio só, às vezes eu arrumo alguém para olhar. Eu sei que está faltando alguma coisa em mim, né? Que é ela. A Josi é conhecida em todo o país pelos seus grandes feitos com o halterofilismo paralímpico. Ela já ganhou mundiais neste esporte com o levantamento de pesos. Mas é aqui, nesta sala da ADFEGO, que ela atua profissionalmente com o atendimento de cidadãos que precisam resolver questões com o Detran de Goiás. A vaga no mercado de trabalho formal foi uma grande conquista para ela. Eu praticamente, assim, trabalhei em outras empresas, sim, e trabalho, né, fora daqui do call center. Eu trabalho na parte da manhã, eu trabalho na Federação das Indústrias, né, que é SESI. Eu trabalho lá na parte da manhã. Tem 17 anos que eu trabalho lá.
E aqui na Adfego aqui foi a minha primeira casa, né? Como se diz assim, meu primeiro emprego foi aqui na Adfego, né? E há pouco tempo eu retornei para cá. Ela, que já trabalhou em outras empresas, lamenta que nem todos os ambientes de trabalho e espaços de capacitação profissional estão adaptados para receber pessoas com deficiências físicas. Então, a empregabilidade para pessoa com deficiência, e principalmente cadeirante, né, como eu, é muito complicado, né? Até porque o cadeirante ele precisa de um espaço maior, ele precisa que a empresa tenha banheiros adaptados, que tenha um ambiente adaptado para a gente circular, né? Então, não são todas as empresas que estão adequadas a essa situação. Já o Marcos perdeu os 2 membros inferiores em um acidente de trem em São Paulo, enquanto ainda tinha 11 anos. E o esporte foi o que permitiu a ele grandes conquistas e satisfação pessoal. A primeira coisa que inclui o deficiente na sociedade de volta é o esporte. O esporte é o que inclui tudo, né? Não só o deficiente, mas ele engloba muitas coisas, né? Sociais, né? Uma criança que não tem condição, está ali na favela. Então, assim, te gera mais condições. E o esporte para o deficiente, ele gera essa condição a mais de mostrar que eu tenho capacidade, né? Que o limite quem faz sou eu, não é a pessoa que me impõe, não é o pessoal, sou eu que me imponho o meu limite. Então, você vai para o esporte, você encontra assim, pô, é aqui, né? Meu mundo é esse, e eu vou vencer nisso daqui e o mundo vai ver que eu tenho valor. Ele é atleta e técnico do time de basquete em cadeiras de rodas da Adfego, já tendo disputado Paralimpíadas com a seleção brasileira do esporte. O esporte em si, mas a deficiência me trouxe me trouxe glórias que talvez se eu não fosse deficiente eu não me traria. Assim, com 12 anos comecei a jogar basquete, com 15 já estava na seleção principal, né? Com 18 já estava entre os melhores jogadores do mundo, né? Participei de 2 Paralimpíadas, Atenas e a Rio 2016, né? Joguei na Itália até 2019, sou um jogador multicampeão brasileiro. Né? Tem títulos, eu tenho muitos, títulos individuais eu tenho mais de 100 títulos individuais, né? Como All-Star, MVP, cestinhas, é uma gama bastante, é uma experiência bastante. Então agora eu estou tentando passar agora para os meus alunos, né? Para os atletas aí da Adfego, a gente está tentando passar essa experiência para eles, né? De longa, né? Com mais de 27 anos jogando, com 39 anos, então é uma experiência boa. Nestas histórias de superação, vemos a importância da Adfego, que busca promover a inclusão social e uma melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência. A Adfego é uma associação privada, né, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública, filantrópica. E a bandeira que a Adfego levanta diariamente no seu trabalho, em todas as atividades que é desenvolvida, é o promover vidas. Então, a Adfego, em todos os serviços que ela busca, que ela desenvolve e que ela trabalha diariamente, é promover a reabilitação e a inclusão da pessoa com deficiência. Aqui, segundo a Eronice e o André, é também um lugar de acolhimento, de encontro, onde grandes laços são formados e conquistas são celebradas juntas. A gente percebe as pessoas que também estão naquela mesma busca, tipo um sonho conjunto. E ela nos proporciona toda essa forma de acolhida, de se sentir, muitas das vezes até protegido. Porque a gente sabe que o nosso lema não é apenas nós, a diretoria, ou as pessoas que estão à frente da Adfego que levanta, mas é todas as pessoas, todos os associados que hoje compõem a instituição juntamente com a sua família. E com isso, consequentemente, a gente busca a consciência da própria sociedade. E nessa luta conjunta, a gente visa, além de promover vidas, a efetiva inclusão da pessoa com deficiência. Porque a Adfego aqui para mim é uma mãe. É um apoio que a gente tem aqui, né? Dia a dia, de segunda a sexta eu estou aqui. Então tudo assim que a Adfego é um espelho. Tem muitas pessoas deficientes que você acha quando você tem um filho que o filho seu não é capaz, e é. Quando você chega, que você enxerga, é.
a deficiência não é um obstáculo, mas a falta de conscientização e o preconceito se torna um. Por isso, a importância de se desenvolver formas de incluir pessoas com deficiência na sociedade, de instituições como essas e de histórias que inspiram e emocionam. Os passos de um frade franciscano capuchinho já costumam ser calmos e expressar a espiritualidade destes religiosos. Mas os passos do Frei Antônio são, assim, ainda mais lentos e auxiliados pelas mãos que tudo vão tateando, pois ele nasceu com problemas nas vistas e na audição. Sofreu um acidente em 2018 que agravou a situação e o deixou praticamente cego. Atualmente, ele só tem 10% da visão em um dos olhos. Como esta perda quase total da visão aconteceu um pouco recente, ele ainda não aprendeu o braille e, para celebrar as missas, teve que decorar as orações do missal. Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós. Acredito que, primeiramente, é uma graça de Deus. E outra da minha parte é essa aceitação e convivência com o meu problema, a minha deficiência, a consciência que eu tenho, né, dessa dificuldade. E aí é uma das coisas que eu aprendi a conviver. Isso me ajuda a lidar no dia a dia com a dificuldade, com os obstáculos, né? E claro, né, isso vem de encontro à ajuda, à sensibilidade das pessoas também, que já me conhecem, sabem das minhas dificuldades e estão aí colaborando comigo. O Frei, um grande poeta que é autor de alguns livros, é apaixonado pela leitura e hoje só consegue contar apenas com o computador para adquirir seus conhecimentos e ler conteúdos. As minhas leituras elas são feitas com a ajuda do computador, né, de um instrumento já adaptado devido à minha deficiência. E é uma leitura muito lenta, mas eu consigo, né? Com muita paciência, cuidado. Nós chegamos agora nesta aula super animada da Cássia, nossa famosa boneca de ferro que você já está acostumado a ver aqui na tela da TV Pai Eterno, para mostrar para você que esta atividade física aqui tem tudo a ver com superação, quebra de barreiras e de limitações. Tudo isso também num exemplo muito legal da Maísa, que ela tem tudo a ver com essa aula aqui. Esta atleta dedicada nas aulas de bike indoor é também mãe de 2 lindos filhos e procuradora-geral de contas do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás. Ela nasceu com uma má formação em seu membro inferior esquerdo, mas sempre buscou superar os limites dessa deficiência. Tive uma sorte tremenda, porque eu fui criada numa família em que o tratamento era igualitário. Todos os filhos eram tratados da mesma forma. Meu pai sempre foi um cara que me estimulou e falou que eu era capaz de fazer o que eu quisesse, né? Meu pai e minha mãe. Então eu acho que isso fez toda a diferença. Então os pais têm que acreditar mais, né? Ajudar os seus filhos a saírem da zona de conforto, porque eu acho que isso é fundamental. Porque muitas vezes o filho vai tentar fazer alguma coisa, o pai fala, nossa, vai cair, nossa, vai machucar, nossa, não faça. Então a criança já vai crescendo com aquela limitação. Né? Então você encorajar, expor, dizer que ele é capaz, eu acho que é uma boa parte desse trabalho, né, para que ele possa conduzir isso depois. A Maísa é movida pela força de vontade de não se limitar. Ela não gosta de impor obstáculos para realizar aquilo que deseja. Seja aqui na academia ou em outros espaços, ela está sempre quebrando paradigmas. Eu tenho uma dificuldade com esse negócio do limite, assim, sabe? Eu sempre, tudo que eu quis ou eu me propus a fazer, eu consegui desempenhar. A gente brinca, eu brinco e falo que não tem nada que é mais potente do que a vontade. Quando a pessoa tem o desejo de fazer alguma coisa, ela encontra uma forma, uma solução, ela se adapta, né? Porque existe gente que para cada problema ele encontra uma solução, e para outros, para cada solução, ele encontra um problema, né? Meu tipo é o tipo 1. A Maísa, ela sempre é diferenciada. Quando ela entrou na sala,
É claro que eu fiquei assim, nossa, agora, né, vamos ver como que vão acontecer as coisas. Eu tratei com normalidade, porque eu acredito que parte desse princípio, né, você ter igualitarismo em tudo. Ela é uma pessoa diferenciada. Eu costumo falar que ela já nasceu adaptada. Foi o tempo que ela gastou para poder entender o que é ciclismo indoor. Depois de 1 semana e meia, antes disso, eu venho da aula aqui de personal, gente, sabe o que aconteceu? A Maísa estava vindo aqui fora do horário de aula treinar. Aí, sabe quando você já olha assim, porque não é corriqueiro. Isso diz muito sobre a pessoa. Então aí você já olha diferente. Eu falei, já ela vai estar voando ali naquela bicicleta, e não foi o que aconteceu. E a atividade física e prática esportiva é um aliado importante para permitir a inclusão, socialização e independência da pessoa com deficiência física. O esporte, o exercício físico ou atividade física, eles enriquecem os saberes corporais, tanto como as experiências lúdicas, emocionais e também as sociais. Então, trabalha-se da seguinte maneira: o esporte, ele é o caminho, né? Na verdade, ele é a direção do caminho para você superar os seus limites. O esporte ensina a gente a ser mais educado, não ser tão nervoso, né? Ajuda muitas coisas. Na minha vida, a tratar melhor meus filhos, né? Essas coisas, né? O esporte é maravilhoso, não tem como falar do esporte, né? Ajuda em tudo, ajuda na minha saúde, né? Ajuda o bem-estar, assim, de, sei lá, é que nem eu falei quase agora, de eu estar inserido na sociedade de novo, né? Para mim, eu tô na quadra lá, o pessoal tá me vendo, eu já joguei com um estádio com mais de 10 mil pessoas me vendo meu valor, então para mim ali foi bem legal. O esporte ajuda a combater também a ideia do capacitismo. Mas você sabe o que significa este termo? O capacitismo é a ideia de que pessoas com deficiência são inferiores àquelas sem deficiência, tratadas como anormais, incapazes, em comparação com um referencial definido como perfeito. Eu não gosto de nenhum rótulo, né? É uma palavra em específico, o capacitismo, mas é sempre muito chato. Para mim, no meu caso em específico, você tem que sempre estar provando que você é capaz de alguma coisa, porque as pessoas já embutem na figura da pessoa com deficiência a incapacidade, né? Então a pessoa já olha e qualquer coisa que alguém que tem alguma deficiência desempenhe, né, já é visto como extraordinário. Então, assim, eu acho difícil ter que estar provando essa capacidade o tempo todo. A superproteção de alguns pais com as pessoas com deficiência pode ser vista como uma forma de capacitismo. A Euronice, por exemplo, conta que para a Emily estudar, ela teve que superar seus medos e deixar de lado sua extrema preocupação. Quando a Emily começou a estudar, eu ficava querendo privar ela de ir para a escola. Por quê? Porque tinha vezes que não tinha o cuidador para cuidar, né? Para poder cuidar logo no início da aula. Aí eu tinha que correr atrás, ou então pedir a direção da escola para providenciar o cuidador. E a rotina de levantar cedo, 6 horas, para cuidar, dar banho, dar o lanche dela para ela ir para a escola e voltar só meio-dia. Aquilo ali para mim pesava. Eu falava assim, ai meu Deus, para que essa menina quer estudar? Aí eu fui deixando, né? E ela foi aprendendo. Então é muito importante nós termos um novo olhar, um olhar mais acolhedor, mais empático e principalmente trazendo esses indivíduos cada vez mais para a sociedade, dando funcionalidade e tendo processos ali empáticos e acolhimento a eles. Para combater preconceitos, é preciso a garantia de direitos para as pessoas com deficiência. O Brasil tem 31 políticas públicas para pessoas com deficiência que englobam questões de saúde, educação, moradia, mobilidade, acessibilidade e transporte. Essas políticas precisam constantemente serem revistas e aprimoradas. Na verdade, quando tratamos de políticas públicas, a gente até às vezes se sente envergonhado e falar que em pleno século XXI, políticas ainda têm que ser desenvolvidas para promover a inclusão da pessoa com deficiência, mas essa ainda é a realidade. Porém, se levarmos em consideração uma sociedade que a gente tinha há 15, 20 anos atrás, evoluímos muito.
As políticas públicas, elas vêm nesse encontro de tentar promover a inclusão da pessoa com deficiência. Claro que diante do universo de deficiências, de cada um ter a sua característica própria, nem sempre a política pública ela consegue atender a todos de uma forma uniforme. Mas, se a gente não continuar desenvolvendo as políticas públicas, não digo assistenciais, nesse ponto eu falo da política pública de uma forma geral, a implantação dos direitos sociais, como a Constituição apregoa, dificilmente a gente consegue efetivar essa inclusão. Pois só assim a gente consegue colocar uma pessoa com deficiência na educação, consegue dar um atendimento de saúde adequado, consegue incluí-la no mercado de trabalho. É de onde vem essa questão das ações afirmativas. Como as ações afirmativas na questão das cotas raciais, a pessoa com deficiência também tem as ações afirmativas que são desenvolvidas em seu favor, visando essa inclusão. Nós temos uma das melhores legislações do planeta, né, do mundo, assim, voltada para a pessoa com deficiência. O nosso grande desafio é retirá-la do papel, né? E as políticas públicas passam também por essa percepção, né? Colocar isso em prática é muito difícil. Hoje eu tenho uma opinião muito particular, né? Eu acho que toda política de inclusão ela tem que ter um período, né, ali para que ela funcione, para buscar capacitação. Eu acho que hoje ela é muito mais assistencial do que capacitante. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que merece evolução, sim. A mobilidade e acessibilidade é um grande problema em nossos centros urbanos. Nós estamos aqui no setor Bueno, em Goiânia, uma área nobre da cidade. Quem está aqui me acompanhando é o senhor Marcos Holten. Ele é engenheiro de trânsito e aí nós vamos passear aqui agora, né, senhor Marcos? E mostrar que a mobilidade urbana, até numa área nobre, costuma ser difícil, né? E é uma mobilidade que era para atender as pessoas com liberdade. Idosos, muito mais dificuldade, pessoas com deficiência. Elas precisavam aqui, no nosso caso, chegar no ponto de ônibus, né? E aqui a gente não consegue sair, dar 50 metros saindo de casa, né? Eu moro aqui, sofro com isso, brigo sempre e não consigo chegar com tranquilidade na esquina. Tá certo. Olha só, para a gente caminhar nessa rua aqui, por exemplo, a gente já vai vendo os desníveis no chão e também, logo aqui atrás da gente, a gente já repara, né, senhor Marcos, que aquele poste, por exemplo, é aquela árvore, o tronco da árvore ali no jeito que está, já não era para ser assim, né? Isso afeta a qualidade de vida das pessoas. Numa calçada inclinada, você está machucando a tua coluna. Às vezes a pessoa chega com dor nas costas, com dor no pé, ela não sabe o que é. É pela falta de condições de ela se locomover na cidade. E como que a gente tem que pensar isso mesmo? Na parte acadêmica, por exemplo, o senhor é professor também de engenharia de trânsito, né? Como que o senhor consegue passar isso para o pessoal? Como que deve ser pensada as cidades hoje em dia? Como que as cidades devem ser estruturadas para isso? Todo projeto, a pessoa tem que ir lá verificar se aquilo que atende às necessidades das pessoas. Tem que fazer o quê? No caso de levar um cadeirante ou uma pessoa mais idosa, para ver se aquela pessoa consegue entender aquilo. Porque não adianta você fazer uma coisa para você e as pessoas não ficarem satisfeitas, né? Então, todo projeto que um aluno nosso faz, ele aprende lá na escola que ele tem que ir no local para ver se está funcionando aquilo, se está atendendo, se todas as pessoas estão sendo atendidas. Mesmo que tenha um idoso, ele tem que ser atendido e assim por diante. E a gente entra também numa questão legal, né? Por exemplo, nós dois estávamos comentando ali sobre essas leis orgânicas, plano diretor de municípios. Eles geralmente atendem essas demandas e ditam regras, né? Em todas as cidades. Aqui em Goiânia há muitos anos, você não pode fazer uma calçada inclinada do jeito que fazem. Você tem que garantir o espaço para as pessoas. Isso é muito antigo, não é plano diretor atual, nada. Isso é uma coisa muito antiga, mas sempre foi um descaso. As pessoas vão deixando fazer, vão deixando, e depois fica mais difícil para quebrar, é mais difícil. Mas vai chegar uma hora que vai ter que quebrar essas coisas, porque as pessoas não vão conseguir mais andar na rua. O senhor acha que a lei já existe, né? Há um processo aí de falta de fiscalização? Eu já até testei. Eu reclamei em todas as entidades. Os resultados são muito poucos, né? Eu até para poder dizer assim, já reclamei no Ministério Público, já reclamei na Agência de Meio Ambiente, na Secretaria de Trânsito, várias e várias vezes, na tentativa de mostrar se essas entidades funcionam. Às vezes funcionam, mas é muito pouco, a porcentagem de vezes que funciona é muito pouco. Isso vai desanimando as pessoas a reclamar, né? Você reclama uma vez, não é atendido, reclama 2, dizem que você não tem razão, aí você vai desistindo.
Ali do outro lado, né, que a gente está passando aqui na rua, depois o cinegrafista vai mostrar para vocês, no caso, acontece também as obras, né? Por exemplo, obras acabam sendo uma dificuldade também à parte, né, da questão de mobilidade. É o seguinte, eles interromperam a calçada. As pessoas até entendem a necessidade. Eles deveriam fazer aqui um passeio para as pessoas passarem, sinalizar com cones, sinalizar com objetos coloridos, para que as pessoas percebam e possam andar com tranquilidade. Aquela pessoa que está atravessando ali, está andando ali, ela está correndo um risco enorme, porque ela está andando de costas, ela não tem para onde andar, como é que ela vai fazer? E levando em conta, né, para ajudar as pessoas que precisam se locomover aí com essa certa liberdade, o senhor estava falando, a grande problemática dos deficientes, né, físicos, principalmente com as suas limitações, é querer buscar uma certa independência, né? É essa a ideia? Por isso que temos que pensar nisso aqui? Exatamente. Todos eles, o idoso, o deficiente, a pessoa que tem cadeira de rodas, tem alguma deficiência, o que ela mais quer? Ela andar por si mesma, se locomover por si mesma. Então ela não é assim, mas tem alguém para ajudar aqui. Não é isso, não pode ser assim, só numa situação excepcional. Ele tem que, porque é um direito de cidadania. Né? Todas as pessoas têm esse direito, todas têm essa situação. Né? Vem aqui, nós paramos agora, porque o cinegrafista não consegue passar ali. Se ele for passar ali, ele vai cair. Né? Como é que uma pessoa idosa vai passar aqui? Eu vi uma senhora ela se segurando no poste para poder passar. Então, para chegar no ponto de ônibus. Quem mora ali, para chegar no ponto de ônibus aqui, tem que correr risco. Então, aqui, por exemplo, nesse trecho a gente tem que prestar bastante atenção para passar. Vou passar um pouco longe agora aqui do senhor Marcos, e aí eu queria que o senhor voltasse a comentar comigo, né? Para a gente conseguir essa mobilidade urbana, o que as cidades devem pensar, o que são os projetos, o que deve ser exigido aí pelas leis, né? Quais são os parâmetros aí para que tudo corra bem, por exemplo, faixas de pedestre, as pessoas também tomarem cuidado, né, para não estacionar, por exemplo, em local proibido. Tudo isso é previsto. A faixa de pedestre é igual de trânsito, tem em vigor há décadas. As pessoas têm que... Aqui já está feito errado, né? Tem um padrão para fazer, fazem... As prefeituras, elas têm um padrão, é a responsabilidade delas. Elas têm que seguir aquele padrão, para poder todo mundo, qualquer pessoa que venha de fora, saber que aquilo ali é uma faixa de pedestre. As calçadas, elas têm que ser planas. No máximo, uma inclinação de 1% para correr a água, mas elas têm que ser planas. Para quê? Para que as pessoas não caiam, né? Tem que ser na sequência. Ela também tem que ser reta, não pode ter aqueles saltos que nem a gente viu ali atrás, para poder as pessoas, qualquer pessoa andar, para poder chegar aqui, a pessoa vai chegar no ponto de ônibus. Ela não consegue chegar, a não ser que ela corra risco pelo trânsito. Aí o que acontece? As pessoas vão desistindo de andar, porque não tem essa garantia de segurança. E com isso vai piorando a qualidade de vida de todo mundo. Não pense assim, não, eu não sou deficiente. Você também está afetado, todo mundo está, e todo mundo merece o respeito. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, na parte de trás, aqui ó, o passeio é bem debilitado, o ponto de ônibus é logo aqui atrás. Então, a dificuldade das pessoas de locomoção aqui na rua, por exemplo, se fosse um deficiente físico, né, uma pessoa cega ou também uma pessoa cadeirante, ela não ia conseguir, com certeza, deslocar aqui com facilidade. Não é isso, senhor Marcos? Chega aqui mais perto de mim também, por favor. Exatamente. Aí o ponto de ônibus, ele ocupa a calçada toda, não tem espaço para o pedestre. Na continuidade é muito difícil a pessoa andar. Né? No dia a gente estava até fazendo um outro assunto aqui, interromper uma calçada para as pessoas passarem pela rua. Porque qualquer obstáculozinho, porque a calçada ela tem um padrão de um tamanho mínimo para ser exigido, para poder garantir o espaço, para o ponto, para as pessoas andarem, caber todo mundo. Até o ponto de ônibus, que é para ajudar no transporte, dificulta aí nessa mobilidade. Exatamente. Até para atrair mais usuários, o ponto de ônibus tem que ser acessível, tem que ter informação, dizer que ali é um ponto de ônibus, tem que ter iluminação no redor para as pessoas chegarem aqui e calçadas adequadas para que as pessoas possam chegar aqui. O dia que chove aqui, as pessoas vão passar pela rua. Aí os carros viram e dá o problema aí, o risco de acidente. Por isso que o negócio de ser atleta, para o deficiente é importante, porque ele vence até as barreiras que são arquitetônicas na cidade, né? A gente vai na cidade, tem uma escada, tem uma rampa que não é coisa, eu consigo, talvez o outro deficiente não consiga, né? A gente vai nas calçadas, aí a calçada tudo meia, aí eu vou pela rua, meio perigoso, né?
mas está bem melhor. A gente vai para a escola, na minha época na escola eu tinha que subir escada, né? Mas para mim, como eu falei, sou fora da curva, eu pegava, não ficava reclamando, eu chegava, minha sala de aula em cima, não vou ficar preocupado com isso. Pegava a minha coisa, vou estudar, pegava a minha cadeira e subia, não tem problema. Mas para outros deficientes, com umas lesões mais graves, né? Um lesado medular, né? Uma pessoa com tetraplégica é mais difícil. A educação, o trabalho, o esporte, a cultura são direitos e bases fundamentais para a pessoa com deficiência e que permitem que elas sejam cada vez mais independentes e participativas em nossas sociedades para viverem sem limites. O primeiro plano de hoje chegou ao fim. Para rever este programa, é só acessar o canal da TV Pai Eterno pelo YouTube. Até o nosso próximo encontro.